Antes de qualquer coisa, eu fiquei muito emocionada agora porque quando eu estava preparando a pregação, lá no finalzinho, já na conclusão, eu escrevi assim: agora que nós já aprendemos a louvar, blá 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 blá. Vou continuar, né? Quando chegar lá vocês vão ver. Só que quando eu escrevi isso, eu me senti ousada, sabe? Atrevida, audaciosa. Falei, meu Deus, como eu vou dizer isso agora que nós já aprendemos a louvar? Será que eu vou dar conta, né, de ensinar esse povo? Será que eu sei, né? E aí agora, quando a gente cantou essa música, eu me emocionei porque ainda que nos falte as palavras, ainda que a gente não saiba louvar, o Senhor é o nosso tudo. Então não é sobre saber, é sobre louvar, é isso. Você só tem que sair daqui, irmão, com essa certeza no seu coração: louve o Senhor em todos os momentos da sua vida, todos os dias, em todos os instantes, de todas as maneiras que você puder. Amém? Então vamos lá, né? Oi, tudo bem? Sou a Bruna. Todo mundo me conhece já, né? Tenho 29 anos, quase no 30, hein? Falta pouquinho. Falta pouquinho. Um mês só. Faço parte do melhor grupo de oração da Diocese. Que é esse aqui. O melhor que tem, né? E hoje nós vamos ler o Salmo 137. Na minha Bíblia é o Salmo 38, entre parênteses o 37, tá? 137. Na Bíblia da Ave Maria é só o número 137 mesmo grande. Aí você se encontra aí, quem tiver dificuldade, ergue a mão assim que o pessoal do grupo de oração ajuda, tá? O tema do grupo de oração é: Senhor, eu te louvarei e exaltarei o seu santo nome. Salmo 137, nós vamos ler do versículo 1 até o 8, né? O salmo inteiro. Mas antes da gente ler, eu preciso perguntar para você, irmão: você consegue reconhecer a bondade de Deus na sua vida? Vamos fechar um pouquinho os nossos olhos? E eu gostaria que você pensasse agora em coisas que te fazem reconhecer a bondade de Deus. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Qual é o primeiro item que te faz reconhecer a bondade do Senhor na sua vida? Talvez seja a sua própria vida, a sua família, a sua saúde. Com seus olhos fechados, faça esse minuto de reflexão. Aonde eu vejo a bondade de Deus? Talvez o Senhor está fazendo você pensar em grandes coisas, ou talvez em pequenas coisas. Talvez Ele está te recordando daquele detalhe, aquela fruta gostosa que você comeu, o seu cheiro favorito, as flores, os animais, na igreja, o grupo de oração, os seus amigos. Vamos identificando aonde está a bondade do Senhor na nossa vida. Através da música, nossas roupas, o nosso alimento, nosso trabalho. Como o Senhor é bom conosco. Como a bondade dele impera na nossa vida. Vai deixando mesmo um filme passar na sua mente agora. Tudo aquilo que você é grato ao Senhor. Todas as maravilhas, os livramentos. Irmão, se não fosse pela poderosa mão do Senhor, nem aqui nós estávamos. Reconheça agora a bondade do Senhor na sua vida. Respira fundo assim. Amém? Pode olhar para cá. Eu não sei se o seu coração está assim do jeito que o meu tá, mas o meu coração está cheio de gratidão nessa hora. Porque quando a gente para pensar o quanto Deus é bom conosco, a gente fica muito grato, né? Porque a bondade de Deus é tão grande, tão infinita, que eu não sei se você pensou em muitas coisas, ou talvez você pensou numa coisa só, ou em duas, mas de toda forma,
é uma bondade infinita. É algo que toca o nosso coração, é ou não é? E nós precisamos, antes de qualquer coisa, reconhecer a bondade do Senhor, porque é através dessa gratidão que nos envolve que a gente aprende a louvar a Deus. Vamos então ler o Salmo. Todo mundo achou, né? Bem, vamos lá. Salmo 137. Te dou graças, Senhor, de todo o meu coração. Canto os teus louvores diante dos deuses. Prostro-me em direção do teu santo templo e dou graças ao teu nome, por teu amor e tua fidelidade. Pois fizestes tuas promessas superar toda a tua fama. No dia em que eu te invoquei, tu me respondeste. Estimulastes a força da minha alma. Rendam-te graças, Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as promessas de tua boca. Celebrem os caminhos do Senhor. Grande é a glória do Senhor. Pois o Senhor é sublime, mas vê os humildes, e de longe reconhece o soberbo. Se andar em plena angústia, tu me fazes reviver. Estende tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua direita me salva. O Senhor fará tudo por mim. Senhor, teu amor dura para sempre. Não abandones as obras de tuas mãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O contexto desse salmo, ele se passa logo após o exílio da Babilônia, quando o povo é liberto, né? Então é um salmo de gratidão a Deus, né? Davi, ele vai escrever com muita gratidão porque o povo foi liberto do cativeiro, né? Aqui ele reconhece a bondade e a ajuda de Deus para o povo. Nesse ponto em que ele está escrevendo, o templo foi reconstruído, a esperança foi resgatada. Sabe, por isso que é um salmo de ação de graças. É realmente uma gratidão mesmo, como se Davi e todo o povo estivesse dizendo a Deus: muito obrigada, Senhor. Obrigada por nos livrar, obrigada por nos abençoar, obrigada por toda a maravilha, toda a bondade derramada sobre nós. E não percebe que para a gente fazer esse salmo fazer sentido na nossa vida, em primeiro lugar precisamos ter gratidão ao Senhor. Reconhecer as maravilhas que Ele faz em nosso favor, para que a gente possa compreender essa grandeza, né? Reconhecer a bondade e a ajuda de Deus, porque é aquele que nos ampara, aquele que não nos abandona, amém? Então nós precisamos louvar o Senhor, né? E aí para isso a gente precisa entender o que é o louvor. Lá no Catecismo da Igreja Católica diz assim: o louvor é a forma de oração que reconhece de forma imediata. Então enxerga, vê, aprende, conhece rápido, muito rapidamente, de forma imediata, que Deus é Deus, louvando-o pelo que Ele é e não apenas por seus feitos. Então o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que o louvor é uma forma de a gente olhar para Deus e imediatamente reconhecer que Ele é Deus. Para louvar o Senhor, precisamos conhecer o Senhor. Para louvar o Senhor, nós precisamos reconhecer as maravilhas que Ele faz, reconhecer o Deus maravilhoso que Ele é. Porque se Deus faz, Ele é Deus. Mas se Ele não faz, continua sendo Deus. Muitas vezes a gente falha. Eu estou tirando o óculos toda hora porque tá faltando uma perninha, dá para ver? Tá quebrado, tô com medo dele cair. Quando a gente está vivendo a nossa vida, nós não podemos cair no erro de medir se Deus é bom a partir das coisas que Ele faz para nós. Veja bem, é importante a gente reconhecer a bondade de Deus na nossa vida, mas esse não é o único caminho para reconhecer quem Deus é. Porque se a gente pensar assim, eu só vou louvar o Senhor quando Ele me fizer bem, quando estiver tudo bem, quando eu ver, quando acontecer para mim, de nada vale.
Antes, por isso o catecismo fala, antes de louvá-lo pelos seus feitos, louve pelo que ele é. Porque a importância do louvor é tanta que Deus instituiu um dia para louvar. No Antigo Testamento, sendo o sábado, o que é o sábado, né? Que era o dia do descanso, né? Que os judeus não podiam fazer nada. Para quê? Para ficar sentado com o pé para cima? Não. Era para ter mais tempo de louvar o Senhor. Para não ter desculpa. Para você não dizer assim, ai Deus, sabe o que é? Não te louvei hoje porque estava arando o campo. Ai, a ovelha fugiu, tive que ir atrás dela. Ai, minha mulher ficou doente. Ah, não, Deus, hoje eu não te louvei porque, trazendo para os dias de hoje, estava muito trânsito. Ah, não, eu não te louvei porque eu estou cansado, porque eu estou em pecado, não fui confessar. Ai, não, Deus, entendeu? Para que a gente não ficasse enfiando um monte de desculpa, Deus falou, tudo bem, eu vou dar um dia inteiro para você me louvar, que é o sábado. Aí após, a vinda do Senhor, a ressurreição, esse dia transferido para o domingo. Domingo é o dia do Senhor, o dia de louvarmos a Deus. Mas não dá só para louvar no domingo, né? Temos que louvar a semana toda, o tempo todo, porque o louvor é importante para nós. 4 coisas principais o louvor nos traz. Primeiro, nos faz humildes. Porque quando a gente reconhece quem Deus é na nossa vida, a grandeza dele, e olha, reconhece isso de, poxa, se Deus faz, ele é Deus, se ele não faz, ele é Deus, como diz a oração de Jó, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, sem eu ficar querendo negociar, eu reconheço que ele é digno, santo e poderoso, logo, eu reconheço que eu não sou nada. É imediato. Ao passo que você enxerga quem é Deus, você também enxerga quem é você. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, se a gente conhece a Deus, nós conhecemos mais a nós mesmos. Quando a gente enxerga o quão grande Deus é, o quão bom Ele é, a gente começa a ver o quão pecadores nós somos, o quão falhos nós somos, o quão fraco nós somos e o quanto nós dependemos dEle. Então, louvar o Senhor em primeiro lugar nos faz humildes, porque a gente começa a entender que o controle da nossa vida, que as coisas acontecem não por nosso mérito. Sabe? Quando acontece uma coisa muito boa na sua vida, aí você não vai dizer, foi graças a mim. A gente fala o quê? Graças a Deus. Né? E que a gente tenha essa consciência, que não seja só um jeito de falar, não seja só uma expressão, mas seja verdade, seja proclamar isso na nossa vida. Que a gente não diga, nossa, dei uma sorte. Que deu sorte o quê, rapaz? Já viu atrás do caminhão escrito, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Esse é um clássico, mas é verdade. A gente tem que dar o mérito de quem é. É o Senhor que nos faz as coisas. É Ele que nos alcança, que nos vê, que nos ouve a nossa oração. Amém? Então isso faz com que a gente seja menos arrogante, sabe? Pensa que, principalmente assim, por exemplo, eu estou aqui pregando, eu vou pregar, então aí acaba a pregação, você vem e fala, nossa Bruna, que pregação boa, fala, fui eu que fiz, não sou eu, né? É o Senhor, é preciso que eu reconheça isso, e ser humilde e reconhecer que não é, todo o bem que tem em nós vem do Senhor, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo, nos une a Deus. Porque como eu falei, para a gente louvar, a gente tem que conhecer o Senhor. Então eu conheço Ele, eu vejo. Porque assim, de forma bem fácil e breve, o louvor é você dizer palavras de amor a Deus. É você dizer o quanto Ele é bonito, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é maravilhoso. Só que se você não o conhece, como você vai dizer essas coisas? Né? Por exemplo, eu posso falar aqui um monte de coisa boa da tia Geni, mas eu só posso falar porque eu a conheço. Se eu não conhecesse, eu falo assim, quem é essa senhora sentada ali? O que eu vou falar dela? Né? Então o louvor nos une a Deus, porque nos faz conhecer Ele mais profundamente. Em terceiro lugar, nos faz gratos. O louvor vai nos ensinando a ter essa gratidão. É um hábito, sabe? Quanto mais a gente louva, mais a gente vai percebendo e reconhecendo as coisas e sabendo dar a Deus o que é de Deus. Porque olha, uma coisa que Deus não merece nessa vida é um povo ingrato. Para pensar, gente. Que audácia sermos ingratos.
O Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, aquele livro de São Luís, fala de uma das devoções, das falsas devoções, é ser ingrato. São os servos ingratos. Não sejamos ingratos. É a maior audácia que a gente pode fazer, porque Deus nos dá tudo. Ele cuida de tudo. O mínimo que a gente pode fazer é agradecer. Porque já tem uma coisa que a gente faz meio mal, que é lembrar de agradecer, né? Que a gente lembra de pedir. Eita, quando é para pedir, rapidinho, né? A gente bota o joelho no chão, faz uma novena, uma trezena, uma quaresma, levanta para fazer a quaresma de São Miguel, faz um monte de coisa, porque vamos pedir, tá tudo bem, peçam, tá? Não sou contra pedir não, gente. A Bíblia diz, o Senhor diz, pedis e recebereis, bendito seja, vamos pedir ao Senhor. Mas na mesma medida vamos agradecer, vamos louvar e bendizer o nome do Senhor que tanto nos faz, tanto nos dá. Então que a gente possa ter esse sentimento, sabe, esse coração grato. E por último, o quarto ponto do louvor, né, o que ele nos ensina, ele nos, talvez esse seja até um dos mais importantes, nos fortalece espiritualmente. Sabe, quando você louva a Deus, o seu espírito fica mais forte. Porque a gente confunde o inimigo. Sabe, quando a gente louva o Senhor, isso vai nos deixando mais fortes, porque a gente aprende a louvar, não só na parte boa, porque aí até aqui eu falei é fácil para você, viu, irmão? Até aqui tá fácil, a gente louvar e agradecer a Deus pelas maravilhas e bondade que Ele nos faz. Ah, que lindo, que glória! Você vai dizer, Bruna, eu sou grata, sim, eu sempre agradeço, toda noite eu agradeço a Deus, que beleza, tá bom. Mas e louvar nas dificuldades? E na hora que o calo aperta? E na hora que dói? Aí já fica um pouco mais difícil, né? Mas a gente precisa louvar também. E é nesse momento, é esse louvor que vai fortificar o nosso espírito. Porque se você reconhece quem é Deus, é um caminho. Se você reconhece quem é Deus, você sabe que Ele é capaz de cuidar da sua vida. Então você confia de entregar a sua vida para Ele. Logo, todo problema que você passar, toda tribulação, toda dor, toda dúvida, você vai ficar mais tranquilo. E aí você consegue louvar mesmo na dificuldade, como a gente acabou de cantar. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba, eu louvo mesmo assim. A gente confunde o inimigo, entendeu? Porque aí o inimigo fala assim, ah não, eu já sei o que o Roberto não gosta. Roberto não gosta de café amargo, então vou fazer o café dele ficar bem amargo, que ele vai reclamar. Aí imagina se o Roberto pega, bebe o café, não gosta, mas não reclama, fala amém. Obrigado, Deus. Próxima vez eu ponho mais açúcar. Aí você imagina a cara de Satanás, você ué, ele não reclamou? O que aconteceu? Ou então você tá lá, a Vera tá lá dirigindo, alguém fecha ela no trânsito. Aí sabe aquele bonequinho que fica assim esperando? Ah, ela vai reclamar, ela fala, não, bendito seja, vai com Deus abençoado. Pronto. Aí o inimigo vai dizer, oxe, que é isso? Mas é assim, a gente vai ficando mais forte, sabe? Deus vai nos fortalecendo, Deus vai deixando o nosso espírito mais robusto pra gente ter força, porque nós somos tentados, né, gente? O inimigo não descansa, né? Não dá um minuto de paz, nossa, sai para lá, me deixa em paz um pouco. A gente é tentado o tempo todo, a nossa vida é difícil e vai ser difícil mesmo, porque nós precisamos passar pela cruz para viver na glória. Mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Na Bíblia existem várias histórias de pessoas que estavam lá na luta, no pior dos cenários, e estavam louvando. O mais clássico deles é Jó, né? Coitado, perdeu tudo, mas ficou lá, firme e forte. Aí se a gente pensar nos jovens da fornalha, os 3 jovens na fornalha, gente, os caras estavam dentro do fogo. Você já imaginou isso? A gente romantiza muito a Bíblia, né? A gente lê e fala, cara, para pensar, eles estavam dentro de um fogo ardente. As pessoas que estavam do lado de fora, os serventes do rei, quando iam jogar eles lá dentro, ficavam queimados do lado de fora. E o que não deixou esses homens pegarem um queimadinho foi o louvor. Fala sério, se não deixou eles fortes. Daniel caiu dentro da cova dos leões,
Gente, se eu vou no zoológico, vou lá no zoológico, vejo aquele leão lá, tá sempre dormindo. Se ele levanta a cabeça, a gente já fica com medo, é um só, ele tá longe com a grade. Tu imagina tu cair dentro da cova com um monte, não era um, não, era um monte. E o que o salvou? O louvor. Quantos santos! Jonas dentro do peixe. Josué, né, que caiu as muralhas, a gente acabou de viver o cerco de Jericó. Para vocês verem o poder que o louvor tem nas nossas vidas. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, e pelo louvor as correntes se quebraram. E na sua vida? Se a gente for escrever um livrinho da sua vida, o que vai estar escrito lá? Qual o momento? Qual vai ser o momento ápice, assim, que você vai estar passando por um grande problema e você louvou? Talvez você já tenha vivido isso, glória a Deus. Talvez se você ainda não viveu, aprenda, comece desde já. Vamos louvar o Senhor todo o tempo. Porque assim nós somos mais fortes. Amém? Está entendendo isso, sim ou não? Sim. Glória a Deus. E aí, né, nós aprendemos que nós temos que louvar a Deus pelo que Ele é. E talvez esse ponto seja um pouco fácil e um pouco difícil. Porque é fácil a gente pensar quem é Deus, né? Logo a gente já pensa, Deus é tudo, Deus é todo poderoso, é o Filho de Maria, é a Trindade Santa, Deus é tudo, tudo. É fácil. Mas dentro do nosso íntimo, ali, no cerne, quando a gente vai aprofundar nisso, talvez pode ser difícil a gente reconhecer. E é necessário a gente fazer esse exercício. Quando você for louvar a Deus, agora, a partir de agora, já quando a gente for levantar para rezar, já ponha isso em prática. Antes de louvar a Deus, agradecendo pelo que você tem, porque a gente louva falando, obrigado, né, Senhor, pela minha família, por esse grupo de oração, tudo. Antes, louve pelo que Ele é. Diga, Senhor, eu te louvo porque Tu és santo, grande, poderoso, bondoso, lindo, amável, manso, humilde, misericordioso, e quantos mais adjetivos você souber sobre Deus. Depois você agradece, depois você louva pelo que Ele te deu. Todos os dias faça isso. Porque o nome do Senhor é poderoso, a presença do Senhor, o que Ele é. Tanto que, gente, isso é tão doido a gente pensar, porque quando Deus se apresentou para Moisés na sarça ardente, era outra coisa de louco, né? Não é loucura a gente pensar nisso. Era uma árvore, estava pegando fogo a árvore. Imagina a cara de Moisés, imagina você tá andando de boa e aí vê uma árvore pegando fogo, só que as folhas não se consumiam. E aí quando Moisés entendeu, né, quem era e a missão dele, que ele teria que ir lá para o faraó falar, né? Aí ele pergunta assim, tá bom, mas quando me perguntarem quem é você, o que eu respondo? O Senhor disse, eu sou aquele que é. Eu sou o que sou, eu sou e ponto. De tão poderoso e maravilhoso que é a presença de Deus, que não tem adjetivos para dizer, Ele é. E nós precisamos ter isso muito claro dentro de nós. Ele é fiel. Precisamos reconhecer isso. Sabe? Talvez a gente tenha dificuldade, mas a gente precisa se esforçar para enxergar quem é o Senhor. É importante isso. E aí, além, né, disso, também precisamos louvar pelos feitos. E aí, aqui, de novo, é muito fácil e também um pouquinho difícil. É muito fácil louvar a Deus pelos seus feitos porque a gente vê. O tempo todo a gente vê a graça do Senhor na nossa vida. Mas se torna difícil quando, de novo, a gente se aprofunda, porque a gente precisa enxergar Deus em tudo. E às vezes a gente tem dificuldade de ver Deus nas coisas. Às vezes a gente tem dificuldade de ver Deus nas pessoas. Porque eu não vou com a cara daquela pessoa, então... Mas já parou para pensar que Deus está em todas as pessoas, mesmo aquelas que você não gosta, mesmo aquelas que fazem coisas horríveis. Tem uma oração da manhã que diz, Senhor, que eu possa nesse dia ver os teus filhos como tu mesmo os vê. Do jeitinho que o Senhor olha para eles, eu preciso olhar também. Sabe? Isso é difícil.
o nosso coração precisa estar cheio da graça de Deus. Aí, eu queria que a gente lesse de novo o Salmo. O versículo 1 nos ensina, né, que nós devemos louvar a Deus de todo o nosso coração. Aqui, eu queria atentar com vocês um detalhe, que algumas traduções vai dizer, na presença dos anjos, vou cantar, ou na presença dos deuses. E aí, às vezes, causa uma confusão, porque fica, mas não tem outro Deus, não sei o quê, então eu trouxe a explicação, tá bom? É assim. O idioma original desse salmo é o hebraico. E em hebraico, essa palavra foi escrito Elohim. Elohim. Eu não sei falar hebraico, mas é isso aí, tá bom? Não sei se a pronúncia tá certa, mas é isso. Elohim. Essa palavra tem 3 significados. Pode significar Deus, Deus, o nosso Deus. Pode significar deuses, no plural com D minúsculo, representando as falsas divindades, as divindades pagãs, porque a gente tem que se recordar que esse salmo foi escrito há muito tempo atrás, lá na época da Babilônia, tudo, e tinha muito politeísmo, né? Muita gente que cultuava muitos deuses, tá bom? Mas também, Elohim também pode ser usado em algumas passagens bíblicas para descrever os seres espirituais, os anjos, os seres celestes. Então essa diferença de palavras é só questão de traduzir, cada um vai traduzindo de uma forma, tá bom? Mas o que importa é que ambos estão certos. Se a gente lê e medita nesse salmo e diz: eu te dou graça, Senhor, eu te louvo de todo o coração, na presença dos anjos, você está meditando o salmo da seguinte maneira: junto com a milícia celeste, tal qual na missa, eu me uno a todos os anjos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Se você lê e medita o salmo escrito, eu te dou graça, Senhor, de todo o meu coração e canto os teus louvores diante dos deuses, você está dizendo que, mesmo na presença dos deuses pagãos, mesmo na frente de tudo e todos, e mesmo aqueles que talvez são contra e vão fazer chacota de você, você reconhece que Ele é o Deus e louva Ele. Entendeu? Então, são ambas formas da gente interpretar este versículo, ambas estão certas. E são 2 maneiras que nos ensinam, né? Faz sentido a gente nos unir à multidão dos anjos para louvar, e faz sentido a gente ter a ousadia de louvar ao Senhor na frente de quem quer que seja. Porque aí, hoje, talvez seja muito distante de nós essa realidade de outros deuses. Mas o que poderia representar esses outros deuses hoje? Louvar a Deus no trabalho, louvar a Deus aonde as pessoas talvez não tem ninguém falando de Deus, só tem você. Sabe o que pode representar isso? No meio de uma rodinha lá de fofoca, de injúria, de gente falando um monte de besteira, você se levanta e encerra aquela conversa. Defende alguém que está sendo oprimido. Percebe, gente? Está entendendo isso? Talvez esses deuses falsos que a gente precisa combater é isso também. Às vezes é nós mesmos. Às vezes nosso maior inimigo é a gente mesmo. É ou não é? Aí tudo bem, vamos um cadinho mais adiante. Versículo 2. Prostro-me em direção ao santo templo e dou graças ao teu nome por teu amor e tua fidelidade, pois fizestes as tuas promessas superar toda a fama. Aqui, né, quando o Senhor mostra, prostro-me no seu templo, nos ensina o quê? Vir aqui, na casa do Senhor, vir até aqui se prostrar. Irmãos, se a gente reconhece a grandeza de Deus, que é o propósito desse salmo, né? Enxergar o quanto Ele é bom, maravilhoso, grandioso, lindo, belo, amável. A gente vai inflando, né? De alegria, de nossa, como nosso Deus é bom. E aí, aqui Ele está. Então, se tem um lugar que você tem que ficar com vontade de ir todo dia na igreja, você tem que falar, nossa, que vontade de ir lá no sacrário, ficar um pouquinho com o meu Deus. O Deus maravilhoso, esse Deus lindo que eu adoro. Tá entendendo? Então, prostrar-se no templo é buscar o Senhor a todo instante. É se encontrar com Ele. Busque isso. É isso que o Salmo vem falar para nós. Aí no versículo 3. No dia em que eu te invoquei, tu me respondestes. Estimulaste a força da minha alma. Isso aqui é uma promessa de Deus para nós. Sempre que a gente invoca o Senhor, Ele nos ouve. Sempre. Deus ouve. Ele é tão bom, tão maravilhoso,
tão lindo, tão santo, tão misericordioso, tão justo, que Ele ouve todos os seus filhos. Ele se importa com você de uma maneira profunda. Ele sabe cada fio de cabelo que tem na sua cabeça. Ele te ama com um amor infinito. Aí no versículo 4 e 5. Rendam-te graças, Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as promessas de tua boca. Celebrem os caminhos do Senhor, grande é a glória do Senhor. Aqui nesse trecho, o Salmo nos ensina que todo o universo, toda a criação, todos os reis louvam o Senhor. Tudo está abaixo dele. Ele é o princípio e o fim. Ele é o centro. Percebe que durante todo o Salmo, Davi vai ensinando a colocar Deus no lugar que é dele. Vai para o seu trono, porque é lá, você merece. Você é digno, você é divino. Toda a criação está abaixo do Senhor. No versículo 6. Pois o Senhor é sublime, mas vê os humildes e de longe reconhece o soberbo. Aqui, é legal a gente pensar, né? Que quanto mais a gente enxerga Deus na sua grandeza, naquilo que Ele é de verdade, mais a gente vai se sentindo pequenino, né? Fala, nossa, Deus. Mas que essa sensação não nos afaste do Senhor. Que você não se sinta envergonhado, sabe? Fala, não, eu não posso ficar perto de Deus e eu vou embora. Não, eu não sou digno, eu vou parar de ir para a igreja porque, não, eu não paro de pecar mesmo. Já ouviu gente falando isso? Tem gente que fala isso. Eu não vou mais porque eu não consigo mudar de vida. Ô, irmão, você não está conseguindo aí, você tem que ir mais ainda. Vai mais. Ouve mais, se aprofunda mais. Então, cuidado, irmãos. Não deixa fazer o caminho inverso. Reconhecer que Deus é tão grande a ponto de te afastar. Às vezes a gente imagina Deus, né? Como as pinturas, aquele cara barbado, uma cara séria assim. Sentado. E às vezes isso faz a gente se afastar, né? Pensa aí. Um Deus castigador. A ira do Senhor, né? Tem gente que enxerga Deus assim. Só que Deus é amor. Deus é jardineiro. Tem uma pregação do Padre Léo que ele fala isso. Deus é jardineiro, Ele que fez cada uma das florzinhas. Aí eu vou te perguntar, você já viu algum jardineiro ser infeliz? Tá de mal com a vida? Sabe? Deus é bondade. E às vezes a gente tem essa imagem errada, dúbia de Deus, de enxergar Deus muito castigador, muito, sabe, cruel. E aí faz a gente se afastar, quando não, quando Ele é Pai. Um Pai que nos ama. Então nós precisamos nos acolher. Aqui diz, o Senhor é sublime, mas vê os humildes. Está dizendo, Ele vê cada um de nós. O Senhor te ouve e Ele te vê. Aí no versículo 7, 7. Se andar em plena angústia, tu me fazes reviver. Estende a tua mão contra a ira dos meus inimigos e a tua direita me salva. Vamos também ler o 8. O Senhor fará tudo por mim. Senhor, o teu amor dura para sempre. Não abandones as obras de tuas mãos. Aí, para fechar com chave de ouro, depois de reconhecer quão grande Deus é, Davi ainda fala assim, sabe do que mais? Ele ainda te protege de todos os males. Tá vendo? Deus é completo. Além de tudo, Ele levanta a mão dele contra os teus inimigos, Ele te guarda, Ele te protege, Ele faz tudo por você. Na angústia, Deus nos acolhe. Eu vou te falar uma coisa, irmão, se você estiver vivendo uma angústia profunda, estiver talvez passando por algo bem difícil, permaneça firme. Porque quem te guarda é o Senhor de Israel. E vem para o grupo semana que vem. Porque semana que vem esse é o tema, vai falar da angústia. A angústia que Deus nos livra. E quando eu vi isso daqui, eu falei, olha como o Senhor vai trabalhando na nossa vida, né? A gente sempre comenta isso entre os servos. Um grupo de oração vai complementando o outro. O Senhor vai fazendo uma obra. Porque a gente não está aqui de brincadeira. A gente está aqui para beber da graça de Deus, para viver em comunidade, para ir aprendendo mais do Senhor, para estar cada vez mais com Ele. E o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, amém? Então, Ele faz tudo por nós. O Senhor fará tudo por mim. Olha que versículo lindo. O Senhor fará tudo por mim. Tudo. Ele é maravilhoso.
E eu espero, irmão, de todo o meu coração, que o seu coração esteja agora cheio da presença de Deus, cheio de gratidão por reconhecer esse Deus tão lindo. Eu espero mesmo, porque é esse sentimento que vai nos mover, é esse sentimento que vai nos dar coragem, é reconhecer o Senhor. E aí a gente vai poder colocar em prática esse tema do grupo. Senhor, eu te louvarei e te exaltarei. O seu nome é santo. Eu te louvarei em todos os momentos. Se você pega tudo isso, pega esse salmo e deixa ele realmente germinar no seu coração, você consegue louvar a Deus todos os dias. Amém? Antes da gente levantar, preparando essa pregação, eu me recordei de uma coisa que eu era pequenininha. A minha avó, ela sempre assistia a TV Canção Nova, né, em casa. E aí a TV ficava ligada na TV Canção Nova o dia inteiro. Então eu ficava vendo. Aí tinha aquele programa, nem sei se ainda tem mais, do Davi, que é o departamento de audiovisual, que a mulher ia andando no meio da lojinha, apresentando os produtos da Canção Nova. Não tem mais, né, tia? Mas acho que vocês sabem, né, gente? O pessoal da velha guarda aí vai saber o que é isso. Aí ela ficava andando no meio ali, olha esse CD, olha esse não sei o que, ficava fazendo isso. Passava no meio dos intervalos e tal. Pra você ver. Esse negócio me marcou tanto, que nem era um programa, assim, uma passagem, um padre falando, né? Olha como Deus fala conosco, né? E aí eu me lembro que, no meio de um desses daí, a mocinha falou assim, olha, eu vou ensinar pra vocês um exercício. Um exercício físico, assim, só que não é pros músculos, é pro nosso coração. Você vai repetir várias vezes a palavra Jesus, o nome Jesus. Enquanto você está lá lavando uma louça, qualquer coisa, você vai ficar assim, Jesus, 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 Jesus. Quantas vezes você souber, lembrar e puder, porque o nome do Senhor é maravilhoso. E aí quando eu estava olhando, né, para o tema do grupo de oração, eu te louvarei e te exaltarei, o seu nome é santo. O Senhor ainda, além de tudo isso, para fechar toda essa palavra linda, nos recorda aqui, me louve, é o Senhor dizendo para nós, realmente me louve, eu sou o teu Deus mesmo, eu sou o Deus de Israel, eu sou aquele que vai te amar e cuidar de você, me louve pelo que eu sou e pelo meu nome, o meu nome tem poder. E curioso, eu lembro que eu era bem pequena e eu ficava falando isso, às vezes eu estava brincando e falava, Jesus, Jesus, tá? Isso me marcou mesmo, assim. E eu faço esse convite que você tenha esse hábito de clamar o nome do Senhor. Porque o nome Jesus é um nome acima de todos os nomes. Tem poder. Não é à toa que é uma coisa muito legal que os nossos irmãos protestantes fazem. Tudo que eles fazem acaba com em nome de Jesus. Isso vai dar certo em nome de Jesus. A paz do Senhor em nome de... Porque realmente é no nome dele que as coisas acontecem. É um costume bonito que eles têm, é bonito a gente crer isso. Pelo nome de Jesus. Em nome de Jesus eu vou vencer isso. É bonito a gente pensar, porque o nome do Senhor tem poder acima de todos. Amém? Então, mesmo difícil, talvez você não consiga, tá lá naquele melhor momento para rezar, pelo menos vai dizendo Jesus, Jesus, Jesus. Que já vai valer bastante. Amém? Vamos ficar de pé. E com o seu coração cheio, irmão, eu te convido a realmente louvar o Senhor neste momento, da sua forma. Sabe, se você quiser, feche os seus olhos. Se você quiser ficar de joelhos, erguer os seus braços. Esse é o seu momento com o Senhor. Sabe, tudo isso que você refletiu nessa pregação, tudo isso que você refletiu neste grupo de oração como um todo, todo esse momento, você pensar o quanto Deus é bom, maravilhoso, vamos retribuir agora a Deus. Vamos dizer para Ele, Senhor, eu vim para te louvar. Eu quero me unir à multidão dos anjos, Deus. Eu quero me unir com os anjos do céu agora para louvar o teu nome. Senhor, eu quero te dizer que eu vim te louvar. A minha vida inteira é sua, Senhor. Tudo que eu tenho é seu. E eu quero, Senhor, te bendizer, te agradecer, porque tu és aquele que é. Vai dizendo palavras de adoração a Deus. Diga para Ele, Senhor, tu és bom. Tu és bom, Senhor. Tu és amável, maravilhoso, manso, poderoso. Tu és digno. Ó Deus, o teu nome é santo. Senhor, o teu nome, Deus, é acima de todos os nomes. Tu és o Deus de Israel, o Deus de Jacó. Senhor, nós queremos reconhecer agora nessa noite a tua grandeza, Senhor. Tu és poderoso, tu és digno para fazer mais e mais. Tu és, Senhor, santo. Não há ninguém como Deus. Não
declarando para o Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu te amo. Não tenha vergonha, irmão. O Senhor me mostra corações envergonhados. Não tenha vergonha de louvar o Senhor agora. Abra sua boca mesmo, não tenha medo. Diga: Senhor, eu te amo, Deus. Eu vim até aqui para te dizer, Senhor, Tu és bendito, Tu és poderoso. Toda honra e todo louvor a Ti, Deus. Eu quero gritar para o mundo o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é grande, Deus, o quanto eu te amo. Tu és o meu mestre, Tu és o meu rei. Vai louvando e agradecendo o Senhor e diga para Ele: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por este grupo de oração. Obrigado, Jesus, pela minha casa. Obrigada, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor derrama na minha vida. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Eu quero me unir à multidão dos anjos e dos santos, Senhor, para louvar e bendizer o Teu nome, pois o Teu nome é santo, Deus. Tu és grande, poderoso, maravilhoso. Glórias a Ti. Glórias a Ti, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Mesmo sem saber as palavras certas, louve ao Senhor em todos os momentos. Louve ao Senhor agora. Se você não sabe o que dizer, vai dizendo o nome dEle. Vai dizendo: Jesus, 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 Jesus. Eu te amo, Senhor. Tu és bendito, Deus. Nós queremos te louvar, Jesus. Recebe a nossa adoração, Senhor, nessa noite.